Esta última parte será dedicada à decoração de interiores, como já pode ver nesta mesa que estão alguns produtos da loja Ângela Pinheiro Home Design. Ângela Pinheiro que tenho ao meu lado nesta última parte, muito bem-vinda e bom dia. Bom dia. Ângela, gostaria de compreender, já que é decoradora de interiores, como é que surgiu isto tudo? Já era uma paixão desde pequena? Olha, surgiu naturalmente. O meu avô já era marceneiro, o meu pai, desde há mais de 40 anos, que também está na área do mobiliário e decoração, tem móveis e tem lojas de decoração, e naturalmente eu fui vivendo e cresci todos os dias a ver este movimento de montagem de casas, a ver como é que se fazia o mobiliário. Naturalmente fui crescendo neste ambiente. O que é certo é que mais tarde acabei por não seguir a área, licenciei-me em Economia, na Faculdade de Economia do Porto. Após trabalhar, e também entretanto casei, o meu marido é arquiteto, acho que já tudo me estava a puxar para esta área, e então decidi depois de estar a trabalhar, fui tirar novo curso, e aí sim, já fui tirar Design de Interiores, e tirei o novo curso e depois então lancei-me e abri o meu primeiro ateliê, a minha primeira loja em 2011. Ângela, é importante perguntar-lhe isto. Acredita que, de certa forma, a primeira licenciatura que tirou foi importante para ter algumas bases para hoje também conseguir transparecer nos seus produtos? Sem dúvida, porque a parte da gestão, a parte da parte da contabilidade, quem tem empresa sabe perfeitamente que isso é o pilar da empresa para ela permanecer ao longo do tempo. Aliar a parte da gestão, da parte da economia com a parte da decoração, acho que foi a cereja no topo do bolo, não é? Porque assim faz com que, sem saber, correu muito bem. Isso é ótimo. Ângela, já que me disse que a empresa foi criada em 2011, tenho de lhe perguntar também, era algo que de facto o gosto foi começando a surgir em si, portanto, foi algo que começou a pensar durante algum tempo e depois é que arriscou, ou arriscou logo de imediato? Não, aquilo ao longo do tempo eu ia ajudando em casa, não é? Eu ia ajudando nas lojas do meu pai, tinha aquele gosto, mas realmente gostaria de ter algo com mais a minha marca, não é? Mais o meu toque, não é? O que me define, ou seja, a minha parte, o meu carinho, não é? Sejamos assim. Então o que é que eu fiz? Realmente comecei a abrir um pequeno ateliê onde eu fazia realmente pequenos projetos e tinha pequenas peças decorativas e depois ao longo dos anos, não é? A empresa vai crescendo, vamos contratando mais gente, a própria loja vai expandindo, já tem mais área e aí sim, aí depois comecei e agora pronto, a loja já é maior e já temos vários serviços também prestamos ao cliente, não só a loja, mas também outros serviços que a gente também presta. Como é que foram os primeiros anos logo após abrir a loja? Portanto, foi algo que sem dúvida alguma existiram dificuldades ou foi ultrapassando, não com muito esforço, digamos? Não, isto é um passo a passo, não é? Nós não chegamos e no primeiro projeto fazemos um brilharete, não é? Nós vamos aprendendo com os erros, vamos conhecendo novas marcas, novos parceiros, novos fornecedores, há fornecedores que correm melhor, outros pior, vamos aprendendo, não é? Porque esta área envolve várias secções, não estamos confinados só ao fornecedor de mobiliário, eu tenho fornecedores de vários ramos, só para ter ideia, eu para fazer uma divisão, em média converso com 10 fornecedores diferentes, então se for uma cozinha ainda mais, não é? Porque nós temos um fornecedor, por exemplo, num quarto, nós temos um fornecedor que vende o tecido para a cortina, o tecido para a colcha, o mobiliário, o que vende o colchão, o que vende o candeeiro, o que vende a carpete, não é? É tudo uma área envolvente. Então isto ao longo dos anos vamos tendo conhecimentos, vamos estudando, porque eu todos os anos renovo a minha formação e faço workshops, participo em palestras, várias feiras, estou sempre a renovar o meu conhecimento para no final conseguir dar realmente um bom serviço ao cliente, que é isso que eu pretendo, não é? Ângela, como é que foi obtendo estes contactos? De certa forma teve ajuda de familiares, de amigos que de facto conheciam alguém que achavam que seria essencial ou que completaria algum serviço que necessitava na altura, ou foi ao longo dos anos que isto foi surgindo e se completando? Sim, o que acontece quando a gente se lança na primeira vez, eu tinha uma parte de ajuda na parte mobiliária, porque o meu pai está na área e é ele que me fornece e produz a parte mobiliária. Todas as outras restantes áreas, não conhecia ninguém.
fui à luta sozinha, fui aos poucos visitando várias feiras, nessas feiras ia conhecendo, ia ligando às pessoas, ia visitando, os fornecedores convidavam-me para ir ver as coleções deles, eu fui pouco a pouco, fui conhecendo várias pessoas e tem alguns fornecedores que esses próprios fornecedores me indicavam outros fornecedores que achavam que seriam os mais corretos para trabalhar comigo. Mas isso foi um passo ao longo dos anos. Não foi no primeiro ano, a gente não obtém esse conhecimento. Não, e continua, não é? Todos os anos tem fornecedores novos, outros que vou substituindo, ou porque mudam as tendências e eu quero outro género de artigo e procuro novos fornecedores e estou sempre evoluindo. E também, ao longo do tempo, também há fornecedores, há empresas que foram fechando, outras abrindo. Pronto, e a gente vai sempre renovando aqui esta parte destes conhecimentos também. Já que falou de feiras, teremos de compreender como é que ingressou, ou seja, como é que começou a participar nas feiras. Em que ano é que começou a ter esta possibilidade de expor os seus produtos nas feiras? Inicialmente, a parte das feiras, o que é que acontece? As feiras são um grupo de fornecedores, não é? De pessoas que têm este género de artigos e expõem e fazem o convite aos nossos ateliês para visitarem. Enviam-nos convites, ou quem não é da área, muitas vezes tem que pagar o ingresso para poder entrar. Então, nessas feiras, a gente visita as feiras e tem esse conhecimento. Feiras. Inicialmente eram feiras em Portugal, na Exponor, na antiga Exponor, não é? Que de vez em quando eles ainda fazem lá alguns certames, mas é muito residual. Pronto, e fazem lá a feira, este ano fizeram em fevereiro, é muito pequenina, é uma feira que só tem um pavilhão à vista das outras feiras internacionais, é muito pequenino. Nós visitámos estas feiras. Entretanto, os meus trabalhos começaram a ser conhecidos, depois fui convidada para fazer uma exposição do meu trabalho e de eu própria mostrar os meus serviços enquanto designer e decoradora. Então tive os convites para ir para a Fila em Lisboa, onde fiz a primeira participação e foi um sucesso. Depois tenho muitos clientes lá do centro do país, como se costuma dizer, em que os visito anualmente para remodelar sempre alguma coisinha lá em casa deles, mas nessa altura eu fiz esse certame por convite da própria organização, porque já tinha visto o meu trabalho nos meus sites, nas minhas redes sociais, e eu fiz por convite e a partir daí dei um pulo muito grande e estou sempre a ser convidada para participar em várias feiras, palestras. Depois, isto ao longo dos anos, não é? Depois, a partir de 2015, quando eu ganhei alguns prémios, a partir daí uma pessoa começa a ser mais solicitada, sendo assim, e principalmente para participar em feiras lá fora, e eu costumo ir todos os anos este ano já fui a 2, e para a semana, daqui a 2 semanas vou para Milão outra vez, pronto, e somos convidados e os nossos parceiros de negócio fazem questão que a gente participe, que veja os artigos, que faça parte das apresentações das marcas, por exemplo. As marcas de tecidos fazem mesmo apresentações nos hotéis, em coquetéis, para a gente ver as novas coleções deles, não é? Por acaso é. Ângela, antes de lhe perguntar e focar-me na parte dos prémios, acredito que antes disso seja importante perguntar-lhe isto. O conhecimento que foi ganhando ao longo dos anos, acredita que foi principalmente por causa do passo à palavra, ou seja, as pessoas que de facto compravam os seus produtos ou que a requisitavam para decorar os seus interiores, que iriam dizendo a outras pessoas, ou o online também foi fundamental? No meu caso, quando a gente começou, eu postei logo no online, sempre. A primeira coisa que eu fiz foi o site, Facebook, e mais tarde veio o Instagram. O passo-a-palavra é muito importante, principalmente na parte da confiança, porque há alguém exterior que vai entrar na sua casa e esse alguém pode mudar a sua vida com a parte da decoração que lá vai colocar. E tudo isso temos de ter muito cuidado, não é? Porque alguém está a abrir a porta para a gente entrar e para dar um novo mundo àquela área que é a vossa habitação, não é? Porque eu tenho a minha casa, mas eu, na realidade, estou a intervir no vosso espaço, não é? Pronto, e isso é muito importante. A nossa empresa, essa parte do online é sempre muito importante e passa a palavra também. A empresa, como tem há grandes áreas de intervenção, todas elas, tanto o passa a palavra como o online, é importante. Por exemplo, nós temos 3 áreas de intervenção. A primeira é a loja física, não é? Nessa loja física temos sempre lá alguém a atender as pessoas, onde as pessoas podem ir, podem comprar só uma peça, não é? Podem
comprar uma fragrância, uma almofada, pronto. Depois temos aquela parte que é mais personalização. Imagina que queres uma cortina só por medida, e queres uma carpete por medida, um móvelzinho, pronto, também temos essa área. Depois temos a parte dos projetos 3D, onde temos mesmo um gabinete de projeto e onde fazemos na totalidade da casa. Todos esses 3 passos, todas estas 3 ações que nós temos na empresa, é muito importante na parte do passo à palavra. Mas sem dúvida que foi o online, principalmente na parte dos projetos, que nos deu mais projeção. Porque a parte do visual, quando eu coloco, por exemplo, no Instagram, a parte do antes e depois, cria muito impacto. E isso ao longo dos anos fez com que eu própria, na minha própria empresa, reestruturasse até o meu site. Por exemplo, o meu site eu fui das primeiras empresas a ter um orçamentador automático de cortinas. Lá está, aquela parte da personalização que eu tenho na minha empresa, como já estava a ser muito solicitada lá na loja, claro. Nós criamos no nosso site, se visitarem o site, é muito simples, é www.angelapinheiro.pt. Há lá uma parte onde diz cortinas por medida. Se clicares lá, tu consegues automaticamente obter um orçamento. E tudo isto torna-se um processo mais simples de aceder aos nossos serviços, não é? Mas sem dúvida que ambas se complementam. O passo à palavra com a parte da parte digital. Agora, o passo à palavra funciona muito, se calhar, mais na nossa envolvência, mais na nossa vila, na nossa cidade mais pequena. Para quem quer crescer, tem que ser o digital. Aliás, parte dos meus clientes agora, isso é outra, lá está, por isso que eu digo que estamos sempre em formação, não é? Nós agora, parte dos nossos clientes não falam português, não é? Nós temos clientes de outras nacionalidades, porque a gente trabalha, por exemplo, para o Porto, para Lisboa, para outras cidades, em que os nossos clientes já são estrangeiros que fazem investimentos cá e querem na totalidade o projeto, e aí e eles conhecem-nos através do online, percebes? E pronto, e por isso é que tudo isto complementa-se muito mesmo. Ângela, já que nos fala de ter a oportunidade de ter clientes de diferentes nacionalidades, de certa forma também a sua inspiração foi alargada desde que começou a ganhar mais clientes e não só clientes do país, ou seja, não só clientes portugueses, mas também clientes estrangeiros. Ou seja, de certa forma a sua inspiração também se alargou, também começou a ter novas ideias para fazer em determinadas casas, aliás, em demonstrar em casas. Sim, porque a própria realidade deles, dependendo do país que vêm, a própria decoração é diferente. Gostam de cores diferentes, gostam de materiais diferentes e tudo isso eu tenho que me adaptar à realidade do cliente que me está a contratar. Inicialmente a gente tem uma conversa com os clientes para tentar perceber as vivências deles, porque logicamente eu não posso fazer um projeto de decoração igual a por exemplo, a um nómada digital, que agora surge muito, principalmente na área do Porto, onde temos apartamentos pequeninos e só vem 1 ou 2 pessoas habitar, não é? E aquela pessoa está cá 1 ano e meio, com um contrato numa empresa digital, por exemplo. Logicamente a decoração para aquela casa vai ser necessariamente diferente de uma casa de férias, por exemplo, na Comporta, de uns alemães que vêm cá e que querem uma casa de férias e têm 6 filhos. Tudo isso faz com que eu constantemente esteja em estudo, em pesquisa e em conversa com os clientes, mas eles próprios os clientes hoje em dia têm acesso a muita informação. Eles próprios já trazem uma inspiração do design que gostariam. Olha, Ângela, eu quero uma casa mais contemporânea, quero uma casa mais tradicional, gosto mais deste género de mobiliário, ou mais um estilo japonês, ou mais nórdico. Eles próprios também já sabem e orientam-nos também. Isto depois é uma partilha de conhecimento entre os dois, entre as duas partes. Já que fala dessa partilha de conhecimentos, eu também gostaria de saber se já existiu algum caso, ou mais do que um, em que lhe confiaram completamente a casa, não deram esse tal conhecimento, ou seja, disseram apenas: Ângela, confio-lhe a si esta minha habitação e faça o que quiser. Sim, normalmente, principalmente os imigrantes, o que é que acontece? Pronto, eles não estão cá. A gente só fala com eles por telemóvel, WhatsApp ou videoconferência. Claro. Mas sim, já tive mais que um cliente em que chegam a Portugal: Ângela, a minha morada é esta, tens aqui a chave, eu venho dia X, normalmente é passado tipo 1 ano, normalmente a gente tem 1 ano, porque isto é um processo que demora tempo, as pessoas também têm que perceber
não é tipo, querido, mudei a casa, porque é um processo muito longo, envolve muitas pessoas, muitas áreas envolvidas e requer, encomenda muito artigo diferente e personalizado, e isso é que demora tempo. Se fosse só comprar e pousar, era fácil, mas na nossa área não é assim, eu não trabalho assim, muito personalizado para cada cliente. E sim, já tive. Os clientes dão uma chave e dizem assim, Ângela, tome lá a chave, eu gosto mais ou menos assim. Pronto, dou-me assim aquela inspiração. Pronto, e eu parto para a parte dos projetos, faço a apresentação e diz-lhes, percebeste exatamente o que eu queria? Pronto, e a partir daí eu faço e coloco, e quando as pessoas chegam, já tive reações muito engraçadas. Depois trazem prendas, fazemos uma festa, vamos jantar fora, pronto, essas coisas é muito engraçado. Esse carinho, essa partilha também de emoções, de certa forma, ajudam a compreender que está no caminho certo, que é isto que gosta de fazer. É isso que nos move, não é? Porque todos os dias nós temos problemas para resolver, pronto, mas isso faz parte da nossa área, não é? Há o picheleiro que não aparece, há o eletricista que a gente não atende, pronto, faz parte. Há uma obra que se estraga, há uma porta que ficou esmorrada, é preciso compor, mas isso faz parte. No final corre sempre tudo bem. E a gratidão depois no final do trabalho feito, e nota-se depois nos clientes, não no próprio dia muitas vezes, mas ao longo dos anos. Porquê? Porque há casas que eu já fiz há 6, 7 anos, que já lá estou novamente, e já estou a remodelá-las novamente, mas estou porquê? Porque realmente os clientes confiam no nosso trabalho, sabem que a gente vai fazer o que eles necessitam e só vamos dar realmente o que eles precisam naquela própria área de vida. Eu tenho clientes que na altura eu fiz a casa da família, entretanto divorciaram-se e agora até acabei por fazer a casa dos dois. Também existe, e é engraçado estas dinâmicas, não é? Isto é, pronto, e faz parte do nosso trabalho e eu gosto bastante disto e depois é uma área que não é monótona. Claro. Que me permite estar sempre a crescer na área, não é? A gente nunca estabiliza, nós temos sempre coisas para aprender, é um material novo que surge no mercado e eu vou tentar perceber como é que ele funciona, é uma flor nova, uma cor nova e a gente tenta, como é que eu vou conjugar esta almofada, este tom, um tom marsala, que se calhar era um tom que eu não utilizava, como é que eu vou conjugá-lo com os beijos ou com taupes, com verdes, e tudo isso é um desafio constante que eu própria também me coloco, não é? Claro. Que é uma maneira também de estarmos sempre em crescimento, em evolução. E esta área, a parte mais engraçada é mesmo essa. Ângela, já que temos a possibilidade de ver alguns dos seus prémios cá, gostaria que falasse um bocadinho deles, porque se tem prémios, se já são alguns que tem obtendo ao longo dos anos, é porque está a fazer algo bem. Estes prémios, por exemplo, estes 3, são atribuídos por uma revista do nosso setor, que é a Mobis, a revista, estes chamam-se, é Mobiliário e Notícia, a revista, e os prémios chamam-se Prémios Mobis. Nós aqui temos de 2 anos diferentes, 2019 e este foi do ano passado, 2023, e realmente o prémio é referente a designer do ano. Pronto, eu venci os 2, não há mais ninguém em Portugal que tenha 2 prémios seguidos como eu, com 2 anos de designer, e foi um prémio que foi de atribuição do público, que é o mais interessante, em que a gente coloca à votação o nosso nome com pessoas a nível nacional, não é? Que é todo o país está à votação, não é? O meu nome estava lá e realmente fui a mais votada e ganhei nestes aqui. Estes prémios são os prémios da Lusófonos de Arquitetura e Design. São os prémios que são atribuídos por uma academia em Lisboa. Na Câmara? Sim. E estes prémios já são prémios que nós, ou seja, são prémios que eu tenho publicados nas redes sociais ou saem nas revistas e depois eles vão à votação de um júri internacional que são arquitetos portugueses e brasileiros, que depois atribuem os prémios. Neste caso eu ganhei, engraçado, tenho os 2 prémios. Um é de uma loja, que é, por acaso é Penafiel, que é o Tomis, que ganha um prémio também, e outra é de um apartamento à beira da casa, na Rua do Almada, que é um apartamento para habitação, alojamento local. E lá está, este foi um dos clientes que eu só o vi uma vez, foi quando ele me entregou a chave. Fiz a casa, fizemos os projetos todos, entreguei a casa, ele adorou, perguntei se podíamos utilizar a casa dele para fazer umas sessões fotográficas, ele autorizou, mandei-lhe as fotos, ele gostou muito e ele próprio ajudou
para que a gente concorresse aos prémios. Que bom. Ângela, agora gostaria que também nos explicasse um bocadinho dos produtos que tem aqui expostos para que o público possa compreender como é que surgiu, ou seja, como é que de facto foi buscar esta inspiração, porque principalmente este produto é algo que agora está muito em tendência. Tá, sim, o que eu trouxe hoje para vos mostrar foi realmente alguns artigos que são tendência, daqueles que eu tenho visto ao longo das últimas 4, 5 meses, das feiras que a gente tem visitado. Alguns já são desta coleção deste ano. Eu trouxe alguns que são tendência. Claro. Um deles é, por exemplo, são os tabuleiros, estão muito na moda para decorar, podem colocar ou fragrâncias, ou velas, ou às vezes pousa-chaves, aqueles mais curtinhos. Os tabuleiros dão muito jeito. Nas casas de banho enrolar aquelas toalhinhas também, fica muito giro. Pronto, e nós na loja temos vários modelos também, e é das peças-chaves que se está a utilizar agora. Uma das tendências são bustos, que são caras. Neste caso eu trouxe neste tom, que é um tom que eu gosto bastante e está envelhecido, que é uma das características deste ano da decoração, que é a parte dos cimentos, a parte mais natural, tudo muito natura, muito natural, muito orgânico. Pronto, e trouxe este busto, que acho muito engraçado, e depois complementei com flores secas, que também é uma tendência, e estas flores são artificiais. Mas, no entanto, tem um toque bastante natural, se reparar, e ficou bonito. Este arranjo está fui eu que o fiz. Gosto muito, é outra área que eu também gosto, apesar de não explorar tanto, porque eu realmente depois já não tenho muito tempo. Claro. Mas se reparar nos meus projetos, todos eles têm ou flores naturais ou flores artificiais. Quando eu faço os projetos, sou eu própria que os faço e coloco sempre. É aqueles detalhes que não se pode cuidar. Claro. Quando se entra numa casa, só se vê a casa com os móveis lá, não se vê a alma, falta a alma, falta o quadro, falta a almofada, falta a flor, falta aquele pequeno detalhe para criar uma divisão harmoniosa. Claro. Pronto, esta parte, depois temos os outros artigos também. Temos as velas de grandes dimensão também estão muito na moda, estas ou outros tons, e sem dúvida a parte da cerâmica, lá está. Esta é cerâmica a imitar o branco do cimento, aquele cimento mais branquiçado, e os dourados. E esta é uma grande tendência deste ano, este género de artigos, por isso é que eu trouxe estes artigos para mostrar. Portanto, temos aqui alguns artigos que, sem dúvida alguma, tal como a Ângela disse, são tendência. Portanto, Ângela, faço-lhe esta pergunta. Sem dúvida alguma que estes produtos que trouxe hoje são os mais requisitados, ou ainda existem mais alguns que, sem dúvida alguma, que os seus clientes não dispensam de estarem na casa deles? Sim, estes sim, são a parte das jarras, as velas de vários tamanhos também. As jarras também temos sempre para complementar as jarras. Os tabuleiros, para além destes, agora a gente utiliza muito e esta nova coleção vai agora, se calhar 2 ou 3 semanas já vamos ter na loja, tudo em mármores. O mais requisitado até é isso, são aquelas peças em mármore, que também agora é muito utilizado. Lá está, esta parte desta nova tendência do mobiliário mais arredondado, utilizar tudo materiais muito naturais, como a verguinha, a palhinha, o mármore, os tabuleiros em mármore. Das peças, sim, normalmente é isto, as fragrâncias também, e se calhar os quadros também, que já são peças mais volumosas, e o bouclé, este género dos puffzinhos, com este tecido de carneirinho, que a gente chama-lhe bouclé. A gente utiliza muito nisso para quartos, principalmente para quartos. Utilizamos muito este género de tecido e também para almofadas, que é algo que é muito pedido para fazermos almofadas neste género de tecido. E de certa forma isto também dá para brincar com os produtos, com os artigos. Dá. Até nas casas, por exemplo, nós quando fazemos uma intervenção, principalmente em casas, na segunda intervenção, não estou a dizer em casais novos que fazem a casa pela primeira vez, mas naqueles casais que depois mudam de casa a meio da vida, principalmente já trazem com eles peças de alguns anos, ou peças de família, ou ou uma jarra que gostavam muito e que querem mesmo integrar em alguma decoração. O que eu faço se as pessoas dizem assim, Ângela, eu tenho esta caixa, foi oferecida para a minha avó, por exemplo, gostaria muito que eu utilizasse na nova decoração da nossa casa. Eu pego nessas caixas, ou um quadro, o que for, integramos com peças novas e tentamos fazer aqui um estilo eclético na própria casa do cliente e fazer a conjugação dos vários materiais, das várias jarras e cores, mas sempre, às vezes parece simples, mas não é. E demora muitas horas até acertar com aquele elemento com as novas peças, mas faz parte. Claro que sim. E é uma experiência engraçada e estamos ali muito tempo, às vezes até acertar, mas depois lá acertamos e fica tudo bem.
Ângela, foi um gosto recebê-la e ter a oportunidade de compreendermos no que é que consiste a Ângela Pinheiro Home Design, que também é importante realçar que se localiza em Alpendurada, portanto, para que o público tenha a oportunidade de visitar e ver que produtos é que estão lá presentes e não só, o que é que poderá ter na sua casa.